Você provavelmente já escutou alguém dizer que uma dona de casa é nutricionista, administradora, médica, enfermeira. Mas você já escutou alguém dizer que uma dona de casa é a psicóloga do lar? Provavelmente não, mas isso é verdade. Nós, enquanto esposas, enquanto mães, a gente tem uma missão muito grande de cuidar da saúde emocional dos nossos. É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Vamos lá? Esse é um pensamento que sempre fica na minha mente, sabe? Enquanto psicóloga, ajudo muitas mulheres a cuidarem da saúde mental, da saúde emocional, e isso reflete no lar delas. E aí eu fico pensando, e no meu? Como que eu uso a psicologia no meu lar, né? Como que eu faço? Será que eu tenho andado muito automática, né? Fazendo as coisas simplesmente? Ou eu tenho trazido aquilo que eu falo para elas no meu cotidiano? E isso é um desafio, na verdade, que a gente, às vezes, pensa em fazer o bem, mas a gente, às vezes, não faz. O mal que a gente não quer, a gente faz. O bem que a gente quer, a gente não faz. Se a gente for pensar que nós temos uma missão muito grande no nosso lar e que ser psicóloga do lar é uma delas, né? É algo que a gente precisa exercitar, precisa aprender sobre e precisa exercitar, a gente começa então a querer e não só querer, mas fazer. Porque a psicologia ela é muito prática, não é algo que a gente apenas fala, sabe? Ela precisa de atitudes concretas para que a gente veja mudança no nosso dia a dia. Então, algo que é o primordial, assim, né, da psicologia, é a escuta. Será que a gente tem escutado as pessoas ao nosso redor? Será que a gente tem prestado atenção no que elas estão dizendo, mesmo quando elas não estão falando com palavras? Isso é algo muito sutil, sabe? Às vezes uma expressão facial, às vezes uma demonstração de um incômodo, às vezes uma frase que fala aqui e que lá, depois de alguns dias, você fala assim, teve a ver com aquilo, sabe? Aquilo que a pessoa mostra com as atitudes dela. Filho que gosta muito de mexer na cozinha, por exemplo, ele tá demonstrando alguma habilidade? Eu preciso ficar podando ele disso? Como que eu posso incentivar esse comportamento, né? Será que eu agradeço meu esposo pelas coisas que ele faz? Pela ajuda que ele oferece, pelo empenho que ele tem do lado de fora da casa. Bezinho aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. E a segunda coisa, né? Quando eu escuto bem, como que eu tenho falado? A fala, ela é um dos principais meios de cura para nós. Por isso que a psicoterapia é uma cura pela fala. Se eu consigo me comunicar com eles bem, expressar bem o que eu quero, escolher as palavras certas para que eu diga com um peso correto, sabe? Sem extrapolar e sem falar de menos. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade das palavras. Será que eu tenho buscado isso? Isso é um exercício diário, sabe, meninas? A gente precisa exercitar. Às vezes a gente escolhe uma frase, o conteúdo da frase é ótimo, o objetivo é excelente, mas as palavras escolhidas são terríveis, sabe? A gente se perde naquilo ali, aquilo traz confusão ao invés de trazer solução. Outra coisa, então eu já escutei, eu já falei, e agora o que eu vou fazer, né? Quais são as ações ali do dia a dia que eu tenho feito pela minha família, pelos meus? Na psicologia, no tratamento, né, vamos pensar assim da depressão, por exemplo, a gente fala sobre a ativação comportamental, né, que é a gente fazer as coisas. E aí, o que a gente tem feito dentro da nossa casa, né? Será que a gente tem trazido para dentro dela coisas boas, né? O que a gente escuta, o que a gente assiste, o que a gente fala? Qual é o conteúdo dessa fala, né? Qual é o conteúdo dessas coisas que a gente cuida com as nossas próprias mãos? Tem trazido natureza aqui para dentro? Como que tem sido esse cotidiano de ação, de fazer? Como que a gente tem preparado os alimentos, não é verdade? Isso é importantíssimo porque pode pensar assim, ó, o mundo ele foi construído pelas mãos humanas, né? Deus criou a terra, criou o céu e mar, nos criou e deu ao homem essa missão, né? De fazer as coisas irem acontecendo. Então, as nossas mãos, né? Aquilo que a gente faz com o nosso corpo tem uma importância muito grande para aquilo que a gente vai ter como resultado. Então, é imprescindível que a gente cuide disso, do que a gente escuta,
do que a gente fala e do que a gente faz. Isso tem muito a ver com o que a gente pensa e com o que a gente sente e com o nosso comportamento. Na terapia a gente trabalha muito isso, né? Quem é psicólogo cognitivo, então a gente vai trabalhar o que a pessoa pensa, o que ela sente e o que ela faz. Porque isso é como se fosse o pilar ali, os 3 pilares para a saúde mental, para a inteligência emocional. Quando a gente interpreta uma situação, ou seja, quando a gente pensa sobre ela, aquilo vai trazer uma carga emocional para nós. E a carga emocional que a gente tem a partir desse pensamento vai trazer comportamentos. E se são interpretações ruins, sabe? De observar as pessoas ao nosso redor sempre com pessimismo, sempre com desconfiança, isso vai gerar emoções, sentimentos que são ruins também, né? E vai gerar comportamentos adequados a isso, que também vão ser comportamentos que vão perpetuar esses pensamentos e esses sentimentos. Então percebe que é uma bola de neve que vai sendo criada, né? Agora, se a gente consegue parar, refletir e mudar a nossa configuração mental para que a gente interprete as situações de outra forma, com um olhar mais positivo, mais paciente, educar mesmo a nossa mente, o nosso cérebro a interpretar as situações por uma ótica melhor, a gente consegue ter melhores sentimentos e os nossos comportamentos também são melhores. E aí gera um outro ciclo, mas um ciclo virtuoso, né, de virtudes que vão sendo construídas no nosso dia a dia. Então, preste atenção nesses pontos que eu falei com vocês, coloque em prática, né? Pense que você é uma pedra fundamental aí. A partir de você é que a música toca, sabe? Você que vai determinar o ritmo, a melodia, e nas suas mãos está uma pedra preciosa que precisa ser lapidada, ok? Um grande abraço para você, fique com Deus, tchau, tchau.